Olá pessoal, então hoje a gente vai começar a nossa terceira aula fazendo essa revisão, mas trazendo algum conteúdo de repente que esqueceram, a gente pode voltar a ver nessas aulas que a gente está começando por aí. Então bem, a primeira coisa que a gente vai fazer hoje é trabalhar com essas ferramentas aqui, olha, superior na nossa barrinha de ferramentas. Então a gente vai primeiro criar um arquivo, eu vou em arquivo ou file, new, novo arquivo. E a gente vai colocar aqui o nome, vamos colocar aqui como prancha, pode colocar o nome de vocês também, tanto faz, prancha 1, ok? Ela vai ser um arquivo para web, então a gente pode utilizar a resolução aqui de 72 pixels e nós vamos colocar aqui uma medida de 1000 pixels por 1500 pixels de largura. Vamos dar um OK aqui, temos uma imagem, temos um espaço aqui para a gente trabalhar. Muito bem, então o que a gente vai fazer primeiro? A primeira coisa que eu quero fazer é nos liberar desse fundo, né? Então eu vou trabalhar, o que eu quero trabalhar em cima desse meu desenho vai estar uma camada acima. Para isso, a gente pode criar uma nova camada. Como que eu crio uma nova camada? Ctrl J, eu duplico a camada que está abaixo, a camada que está selecionada. Então, para eu só criar uma nova camada, eu posso vir aqui embaixo, nessa barrinha dos layers, e clicar nessa folhinha dobrada aqui, onde se cria uma nova camada. Criada a nova camada, nós vamos começar a trabalhar com a ferramenta pincel ou brush tool. Então, selecionei aqui a ferramenta brush tool, vocês vão ver que também temos a caneta, o pincel, né? As ferramentas daí de mix de brush, que seriam ferramentas para ser utilizadas em outro modelo, né? Mistura de pincel aqui, mas não é o caso. Agora a gente vai utilizar a ferramenta mais básica, que é a ferramenta Brush Tool, muito utilizada para principalmente fazer as edições de camadas. Então, daqui para frente, quando a gente começar a ver máscaras, a gente vai utilizar muito a ferramenta pincel. Bem, então a primeira coisa que a gente está vendo, a ferramenta pincel, a hora que eu me aproximo aqui da tela, vocês conseguem ver a espessura que está esse pincel, e a gente não consegue ver se ele está espesso, se ele está mais durinho ou se ele está mais suave. Então, eu posso clicar com o botão direito e eu consigo fazer uma alteração no tamanho do meu pincel, arrastando de um lado para o outro, vendo a espessura, a largura, desculpa, o tamanho do nosso pincel. Eu posso ver também a dureza. A dureza é o que vai determinar se o pincel vai ser mais suave ou mais pesado, né? Um pincel mais denso. Vou fazer aqui um teste e demonstrar para vocês. Um pincel que tem pouca densidade, ele está praticamente bastante suave nas suas pontas. Se eu alterar para um pincel duro, né, o pincel, ele vai marcar mais o seu desenho, tá? Então, isso acontece para todas as ferramentas. Podem gravar isso que vai funcionar para tudo. Só que a gente pode fazer isso de uma forma mais prática. Então, eu posso ou clicar com o botão direito e alterar aqui, posso utilizar um dos pincéis que eles têm aqui como exemplo para a gente, mas eu também posso fazer a alteração aqui na barra de opções ou no desenho mesmo, clicando com o botão Alt e o botão direito do mouse, eu posso arrastar de um lado para o outro, aumentando o tamanho do meu pincel, ou para cima e para baixo, aumentando a suavidade ou a dureza do meu pincel. Então, por exemplo, se eu quero diminuir um pouco o pincel, posso clicar no Alt, manter ele segurado, clicar no botão direito e fazer esse movimento para a direita e para a esquerda, aumentando ou diminuindo o nosso pincel. Esse é um movimento muito bom para a gente melhorar o nosso workflow. O que é workflow? Vocês podem ouvir isso várias vezes quando estiverem vendo, principalmente vídeos de Photoshop, que é a forma como você vai trabalhar, o processo do trabalho. Então, isso facilita e faz com que o seu trabalho seja mais rápido. Então, aqui a gente tem duas camadas com pintura. Vamos colocar lá, então, essas duas camadinhas, essa camadinha aqui, que vai ser a chamada de camada pincel ou brush.
né? Brush. Beleza. Feito isso, nós vamos criar uma nova camada. Vou colocar ela ali acima da outra e posso até inclusive deixar essa camada do pincel apagadinha. E a gente vai trabalhar então com a lata de tinta. Se eu quiser utilizar a lata de tinta, ela vai pintar por toda a área que tiver a minha seleção ou toda a área do desenho. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui uma coloração vermelha. Alterei aqui a cor. Muito bem, pintei. Posso pegar aqui o meu pincel e fazer, lembra o X para fazer a alteração aqui da cor? Uma mancha aqui no meu desenho. Fiz aqui uma mancha no desenho, o restante está pintado, não é? Quando eu pegar a minha latinha de tinta novamente para fazer uma outra cor aqui, por exemplo, o que ela vai fazer? Ela não vai pintar toda a tela, mas somente aonde tiver a maior densidade daquela cor original, aquela cor de vermelho. E aqui é que está uma diferença, né, gente? A tolerância, né? Então, se eu colocar aqui uma tolerância de 80%, ela vai tentar localizar o máximo de local onde teve o vermelho, né? Então, a gente percebe que não fica 100% ali. Até se a gente colocar aqui, vou até voltar aqui, vamos colocar aqui 100% de tolerância. Mesmo assim, há alguns locais onde o vermelho se misturou tanto com o branco na suavidade que ficou um rosa, ele não consegue pegar porque não tem mais informação de vermelho ali. Então, vou aqui apagar aqui a nossa caixinha, a gente pode ter, ela está feita aqui, uma caixinha que tem a tinta e que tem também o nosso pincel branco no meio, né? Então, aqui a gente tem. Se eu jogar esse layer para baixo, eu vou ver daí as duas camadas, tá? Então, tá feito aí a caixinha de tinta e o pincel. Outra coisa que nós temos também é a ferramenta de gradiente. A ferramenta de gradiente, ela pode ser utilizada, vou criar aqui uma nova camada, vou colocar ela acima aqui, para criar gradientes, né? Então, esses gradientes, eles podem ser gradiente linear, aonde ele está indo de uma cor para outra. Vocês percebam que é da cor que está à frente para a cor que está ao fundo. Então, se eu quiser trocar isso, quiser colocar o mais básico aqui, né? O vermelho para o preto para o vermelho. Pronto. Posso criar aqui um gradiente. O gradiente, sim, vai pegar toda a tela, vai pegar todo o espaço. Posso fazer uma gradação aqui conforme eu quiser, mas também tem outras opções. Observem aqui. Eu tenho a opção que é um gradiente radial. Então, ele vai do centro para as pontas. Ah, professora, prefiro fazer o contrário, preto nas pontas. Faço a alteração ali das cores e tenho o preto nas pontas e o vermelho ao centro, né? O centro sendo o principal. Tem também o sistema de gradiente angular, que ele dá aquela sensação quase como se fosse um cone, né? Então, você percebe que há um topo aqui e um lado mais forte, que é onde que tá, como se fosse um sentido de um punção mesmo. E nós temos também o gradiente que ele forma como se você tivesse o preto nas duas pontas e o vermelho só ao centro. Deixa eu colocar aqui um pouquinho mais para cá, assim, ó. Então, o vermelho está nas pontas, nesse raio aqui, e o vermelho está ao centro, desculpa, e o preto nas pontas. E também há o modelo quadrado, né? Então, no modelo quadrado, pode-se fazer também um efeito aí interessante. O mais comum e o mais interessante, às vezes, da gente estar utilizando é esse modelo linear aqui, porém, contudo, a gente pode fazer uma alteração no padrão dele. E aqui a gente vai utilizar bastante, de várias formas, dá para criar bastante possibilidades. A primeira aqui, a gente pode clicar sobre o primeiro quadradinho e fazer uma alteração direta na cor que nós queremos utilizar. Então, por exemplo, quero utilizar uma cor branca. Clico aqui no quadradinho e clico em cima da cor para fazer a alteração da cor.
quero criar mais um. Então, criei mais um espacinho aqui. E agora eu posso alterar essa cor nesse cantinho. Então, fiz um rosado. Agora eu quero ao centro vermelho. Vou colocar um vermelho bem forte. Depois eu quero um vermelho mais acinzentado e depois o preto. Como se a gente fosse fazer uma barra de saturação do vermelho, né? Então aqui a gente tem uma barra de saturação do vermelho chegando até o preto, né? Então a gente está aqui passando por cinzas e depois indo para o preto. Ok, posso dar um ok aqui. Ele vai criar um padrão, esse padrão de cores aqui, né? Pode ser circular também, se ele for circular, vai criar aí em torno desse centro nosso. Bem, eu posso também, gente, fazer a utilização de transparência. Então, eu quero criar uma transparência, também é possível. Eu posso clicar sobre as cores e fazer a movimentação aqui embaixo das cores que a gente está utilizando. Então, por exemplo, vou utilizar aqui um preto, quero fazer uma transição básica entre o preto e o transparente dele mesmo. Vou retirar esse aqui, só joguei para baixo, acabei com ele, tá? E aqui na ponta vai ser o preto também, eu vou mostrar por quê. Preto indo até o preto. Ué, mas professora, o que tá mudando? Tá mudando aqui em cima, gente. Aqui em cima é a barra da transparência. Eu posso, inclusive, colocar quando que vai começar essa transparência, tá? Então, vocês percebam que quando eu clico nesse quadradinho aqui que está na transparência, posso até usar esses quadrinhos aqui em cima como base, eu vou tirar toda a opacidade. Opacidade, lembra, gente, é de deixar opaco, né? De deixar que não passe os raios de luz. Então, aqui é onde a cor está 100% de opacidade, ela não aparece nada. Ela aparece a cor completa, né? E quando está zerado, ela está 100% transparente. Dá um ok e vamos fazer um teste aqui agora. Olha o que aconteceu. Olha que diferente. Por que não está cobrindo tudo? Porque não há cor nesse centro. Aqui nesse centro, a gente está trabalhando com a transparência. Então, até mesmo que eu faça assim, olha, continua sendo a transparência. Vou deixar em branco deixar apagado esse layer, vou criar um outro layer aqui para vocês verem como funcionaria de novo. Criei ali minha transparência e olha lá. Nesse centro aqui, gente, está transparente. Olha com o arquivo de baixo, né? Olha com outro layer aceso, como mostra isso claramente. Então, a gente pode fazer essas alterações, podem fazer outras mesclas e pode daí estar brincando um pouco com isso. Aqui vocês têm um outro exemplo que eu acho até bem legal. Eu vou fazer aqui o círculo e mostrar para vocês. Olha que interessante, né? É um modelo de padrão de transparência, de gradiente que você tem aqui no Photoshop e que pode ser utilizado. Acho que fica bem legal também. Dá para fazer vários tipos de criações aí, acho que pode ser interessante, tá? Então, bem, fizemos isso. Vou também retirar essa pecinha. E agora, gente, nós vamos inserir nesse nosso desenho a fotografia da flor. Então, eu vou pegar lá no arquivo, eu vou pedir para abrir. Vou pedir aqui para abrir a imagem da minha flor. E o que ele vai fazer? Ele vai criar um arquivo aqui pra gente, ó. Então, está aqui o nosso layer da flor. Eu prefiro fazer assim, deixar, né, olha, eu vou soltar dessa nossa barra o arquivo da flor, selecionar a ferramenta mover e eu posso, segurando o layer, jogar para essa outra página. Dou um ok aqui. E ele veio para cá para a gente como uma imagem para o nosso projeto. Vou segurar aqui com o Shift e dar um OK, né? Cliquei aqui nos cantinhos, que nem a gente faz com o crop, para cortar ou aumentar uma imagem, a gente pode selecionar
pelos cantinhos da imagem, né? Lembrando de o Auto Select e o Show Transform Controls, tá funcionando, né? Mostrar autoseleção e o controle de movimento, né? O controle de transformação. Muito bem. Aí nós vamos utilizar então agora a ferramenta Clone. A ferramenta Clone, gente, ela vai simplesmente clonar, ela vai copiar uma área para a gente, uma área de referência, em um outro lugar que a gente apontar. Então, eu vou, primeiramente, vou diminuir o meu pincel, aqui acho que está um tamanho bom, vou pegar minha ferramenta Clone e eu vou criar um outro layer, porque eu não quero clonar em cima desse, porque se eu fizer alguma coisa errada, eu posso não conseguir mais editar. Então, eu vou pegar aqui a ferramenta Clone, aqui na barra superior, eu vou vir em Current Layer e Below, ou seja, layer atual e o de baixo, tá? Então, a gente vai na fonte, né, que seja o primeiro layer e o layer inferior. Vou utilizar aqui a ferramenta Clone e com o Alt pressionado, eu vou clicar em uma área de referência. Percebe que a hora que eu mexo aqui, ele está utilizando aonde eu cliquei. Então, eu cliquei no Alt, né? Selecionei o Alt e cliquei em alguma área. Agora, ele vai copiar a partir daquela referência. Então, vocês podem perceber que se eu arrastar, ele também vai clonar. E se eu clicar, ele também vai clonar a partir daquela referência. Quero voltar para essa referência, repetir essa referência. Clico nela novamente e posso ir copiando daquela referência para onde eu quiser. Então, se eu quiser, por exemplo, encher aqui de centros dessa rosa, eu posso. E vou criando um efeito utilizando a ferramenta Clone como base. Então, tá lá, estou criando aqui vários efeitos. Não gostei, dou um Ctrl Z, mas gostei, posso seguir, né? E vamos para frente. O que é interessante nisso? Percebam o seguinte, eu criei um layer acima, eu criei uma camada acima. Então, se tiver algo errado, eu não destruí a camada da flor. Eu estou utilizando uma camada acima. Então, por isso que tem que estar aqui nesse sample, né? Aqui nessa seleção, que esteja o layer que você está e o abaixo. E tem que estar aqui também em uma nova camada, né? Então, em uma nova camada ali na ferramenta Clone. Outra ferramenta que nós temos que também é muito interessante. Eu vou escrever aqui nessa camada primeiro, que foi utilizada a ferramenta Clone. Ok. Vou criar uma nova camada e vou deixar escondidinha essa ferramenta, essa camada do clone. E vou pegar aqui, por exemplo, a ferramenta Healing Brush Tool, ou seria essa ferramenta de formato de band-aid, né? Então, eu vou também utilizar o Alt para selecionar uma área e eu vou implementar isso sobre uma outra área. Mas, gente, observem que ela não está fazendo como o clone estava fazendo. Ela está trabalhando com a luminosidade também. Ela está sendo influenciada pela luminosidade do que há no fundo. E como lá no fundo é um espaço verde mais escuro, podem observar, olha, a hora que ele aplica, ele mistura parte do que há em cima com parte do que há embaixo. Então, ele vai misturar parte do local da onde eu estou tirando o desenho com parte do fundo, que é onde eu estou aplicando o desenho. Então, ela funciona muito bem para tratamento de rosto, porque ela evita de perder textura, ou às vezes ela trabalha com a mesma luminosidade, mas a textura do local onde você está utilizando. No exercício que a gente fizer na sequência, ele vai mostrar isso aqui para vocês bem claramente. Nós temos também aqui uma outra ferramenta interessante, que é a Patch Tool. A Patch Tool, ela é da mesma forma que nós temos aqui, só que a Patch Tool é uma ferramenta destrutiva. Eu não consigo fazer como foi feito no caso da ferramenta aqui, que eu vou colocar aqui para vocês como Band-Aid.
para ficar aqui fácil para a gente relacionar. Então, vamos aqui, seria esse curativo, né? Healing Tool. Bem, vou deixar ela aqui apagadinha, vocês vão ver então agora como que funciona com a ferramenta Patch Tool. Criei aqui mais um layer e vocês vão ver, mesmo que eu tentasse usar para esse tipo de layer, um layer abaixo, ele não encontra pixels, ele precisa ser feito em uma camada que tenha pixels, então ela vai ser um pouco mais destrutiva do que as outras. Então o que eu vou fazer? Vou pegar a minha camada da rosa, dar um Ctrl J para duplicá-la, né? Só para a gente não perder essa primeira aqui. E eu vou pegar aqui a Patch Tool. Eu quero trazer, por exemplo, essa textura para cá. Aqui. Trouxe essa textura para cá. Por que isso acontece? Porque aqui na nossa barra de opções, ela está escrito Source ou origem. Então, o que vai ser influenciado é o espaço de origem. A seleção que eu fiz até a fonte da onde eu estou pegando a minha referência de textura e luminosidade, que seria essa região aqui onde está bem desfocado. Tá? Então, eu vou mostrar de novo para vocês. Se eu pegar e for influenciada por essa área, o que vai acontecer? Tá vendo, gente? Então, ela influencia trazendo luminosidade e o desenho do que a gente tem nessa área. E ela já faz uma mescla com o de baixo. Um pouco mais do que a Clone, tá? E um pouco menos do que a Healing. Ou a ferramenta de curativo ali. Agora, se eu alterar na Patch para destino, o que ela vai fazer? Ela vai levar daqui para lá a informação. E ela vai transferir um pouco mais do que a ferramenta de healing, a ferramenta de curativo, as informações para lá. Então, são 3 ferramentas aí que a gente usa o tempo todo e que são realmente muito boas para fazerem correções. A outra ferramenta é a ferramenta Spot Healing, que seria para curativo pontual, para fazer um tratamento pontual. Para fazer esse tratamento pontual, ela é excelente para trabalhar com espinha, com mancha de pele, só que daí eu vou fazer sobre uma pele mesmo no próximo exercício que a gente vai fazer. Então, pessoal, para resolver essa aula, vocês vão me enviar o arquivo aberto, onde eu possa ver que vocês utilizaram as ferramentas e que fizeram testes com elas, aplicado a um desenho qualquer ou aquela flor mesmo que a gente já trabalhou. A ideia mesmo é que vocês possam fazer testes e vão colocando do lado. Aqui foi a lata de tinta, no outro foi o gradiente, né? Então, aqui, na verdade, também foi gradiente, né? Gradiente, transparência. Muito bem. Inserção. Onde vocês inseriram a flor. Esse quarto copy aqui, vocês podem... não, precisa, né? Onde vocês vão fazer o patch. Mostrem para mim para onde foi o patch. Sem problema. Ferramenta clone, ferramenta healing, né, ou curativo, e esse quinto aqui está deletado. Mandar o arquivo aberto para mim, eu consigo ver que vocês estão fazendo, conseguiram fazer os exercícios, tá? Então, praticamente é isso para essa aula. Na próxima, a gente vai fazer o tratamento daí de pele, já com todas as ferramentas, e esse daí tem que ficar bem feitinho mesmo. Esse aqui é mais um exercício mesmo, tá certo, gente? Então, até a próxima aula. Um beijo!